Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar a respeito da nova temporada de uma série de grande sucesso na Netflix, que eu não vou citar várias vezes o nome aqui no decorrer do vídeo, porque o YouTube agora faz um script de tudo que a gente fala no vídeo, e se certas palavras são encontradas no vídeo, eles desmonetizam. O meu vídeo que eu fiz no ano passado foi completamente desmonetizado, assim como vários outros vídeos que eu fiz recentemente. Então eu vou evitar falar muito o nome da série, justamente porque senão o YouTube vai desmonetizar esse vídeo. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Triplo F, se inscrevam, que eu tô tentando chegar a 200 mil inscritos e vocês podem me ajudar com isso. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho a respeito da série Sex Education, que saiu na Netflix. A segunda temporada eu particularmente achei bem melhor do que a primeira. É uma coisa diferente na Netflix, porque quem assiste muitas séries da Netflix vai concordar comigo, imagino eu, que a maioria das segundas temporadas não são tão boas quanto as primeiras, ainda mais se a gente imaginar séries mais juvenis, como por exemplo Stranger Things e também Os 13 Porquês. E até mesmo o Casa de Papel e etc. Eu acho que poucas pessoas vão discordar que as primeiras temporadas são superiores. Mas de qualquer forma, vamos dar uma recapitulada bem rápida. A série foi criada pela Laurie Nunn para Netflix e a primeira temporada foi lançada em 2019 com 8 episódios e a segunda temporada também com 8 episódios. E ela gira em torno basicamente do mesmo núcleo de jovens. Ela gira em torno principalmente do Otis Milburn, interpretado pelo Asa Butterfield, e pelos amigos dele, pela mãe dele, pelos colegas, pela escola e etc. A grande virada dessa temporada, que muda um pouquinho a dinâmica, é que além do namoro do Otis com a Ola, a mãe do Otis também está trabalhando na escola por causa de um surto, de uma epidemia que estava dando na escola, e a escola viu a necessidade de contratar uma pessoa com a especialidade da mãe do Otis. E obviamente isso afeta os negócios, entre aspas. Quem assistiu a primeira temporada vai saber exatamente do que eu tô falando. E eu gostei que a segunda temporada meio que deixou essa história de lado. Na minha opinião, a história da clínica, a história dos conselhos sexuais deles eram a parte mais fraca da primeira temporada. E eu gostei bastante que isso foi, de certa forma, deixado de lado. Eu achava a parte mais infantil da primeira temporada e a parte mais bobinha, porque muitas das perguntas eram bem óbvias, muitas das perguntas eles poderiam facilmente pesquisar na internet. É quase que um mundo paralelo onde os jovens não têm Google e eles têm que perguntar para um colega e pagar um colega para falar coisas que eles encontram de forma bem fácil na internet. Então eu gostei muito disso e eu gostei muito da forma com que os vários arcos dos personagens evoluíram. Todos os personagens tiveram uma evolução bem legal nessa temporada, desde a mãe dele na escola, o relacionamento da mãe dele tem algumas reviravoltas bem legais, o pai dele aparece em determinado momento, como ele também, o personagem do Otis, que eu não acho o ponto forte da série. Eu acho que tem alguns personagens coadjuvantes que roubam a cena, mas o personagem dele, a gente passa a temporada inteira pensando uma coisa. Teve um momento que foi muito legal, que foi numa festa. Eu não vou dar muitos spoilers nesse vídeo, mas tem um momento que chega no ápice da temporada, que eu acho que deveria ser no último episódio, mas não foi. Mas é o momento mais legal, que ele fala alguns absurdos e você fica com vergonha alheia assistindo a cena. Mas eu acho que tudo conseguiu encapsular muito bem o que o espectador estava pensando assistindo a série. Uma coisa que estava parecendo uma convenção da série, na verdade o Otis mostrou que ele também tinha a mesma sensação que o espectador. E o relacionamento dele com a Ola também é muito bem desenvolvido. A Ola também é uma personagem que cresce nessa temporada, mas eu acho que quem roubou a cena foi a Maeve. A Maeve, na verdade, eu acho que ela até ultrapassou os limites da série. Todos os outros jovens estão com problemas de relacionamento, problemas sexuais, enquanto ela tem problemas muito mais sérios. Os assuntos na escola ficam quase que em segundo plano para ela. E nesse meio tempo ela encontra inclusive outro personagem com problemas ainda maiores do que o dela. E ela começa uma espécie de relacionamento, de amizade com esse personagem, o que promete muito para a terceira temporada também. E eu acho que é meio óbvio que essa série vai ter uma terceira temporada, porque eles deixam alguns grandes cliffhangers. E um assunto que eu acho que vai gerar muita discussão em volta dessa segunda temporada é justamente o personagem do Eric. O Eric, para quem não se lembra, é o melhor amigo do Otis, e ele tem uma espécie de triângulo amoroso nessa temporada, que eu acho que funciona muito bem. Eu acho que eles conseguiram desenvolver muito bem toda essa relação. Eu acho que foi a história mais bem trabalhada nas duas temporadas até o momento, e eu acho que o Eric
vai acabar saindo de certa forma como vilão dessa história, porque ele faz algumas coisas bem questionáveis na segunda metade, mas é bem compreensível pelas explicações que ele mesmo dá dentro da série. Então, mesmo que seja uma coisa questionável, é uma coisa questionável, mas que cabe completamente com o trabalho que eles fizeram com esse personagem. E essa, quem assistiu sabe, é uma série divisível, muitas pessoas adoraram, muitas pessoas odiaram. Eu não adorei tanto assim, eu achei uma série muito boa, que trabalha muito bem temáticas mais delicadas, mas eu acho que ela poderia ser um pouquinho melhor em alguns aspectos, mas eu discordo plenamente com quem fala que é uma série totalmente lacradora e etc. Eu acho que ela trabalha temas mais delicados, obviamente, e ela trabalha com uma sensibilidade muito boa. Quase a equipe inteira, desde a criadora, tem várias diretoras, várias roteiristas, é uma equipe muito feminina trabalhando nessa série. Mas eu acho que eles não forçam tanto assim. Tem um episódio em específico que algumas garotas ficam em detenção, que muitas pessoas podem ter visto como uma forçação de barra desnecessária, mas eu gostei também, parece o Clube dos Cinco, acho que eles trabalharam bem também essa história, as garotas começam a ter um relacionamento mais positivo do que elas tinham anteriormente, então eu até entendo quem critica a série por martelar muito na cabeça essas temáticas, né, essas temáticas mais politizadas, mas eu acho que a série consegue trabalhar muito bem, assim como algumas outras séries. Brooklyn Nine-Nine, por exemplo, é uma série que eu elogio muito quando eu falo desse tipo de assunto, porque não só eles têm um elenco extremamente diversificado, como eles também trabalham temáticas um pouco mais delicadas que normalmente não são trabalhadas em séries de comédia. E de todas as histórias trabalhadas nessa temporada, a que eu mais gostei foi a história entre o Otis e a Ruby. Eu também não vou entrar em muitos detalhes a respeito dela, mas a Ruby é aquela patricinha que domina a escola, aquela velha personagem patricinha, e eu acho que eles conseguiram desconstruir ela um pouco em um dos episódios, e eu achei que o relacionamento que surgiu entre os dois foi muito bem aproveitado e foi trabalhado de uma forma muito boa que eu realmente não esperava. E no geral, como eu disse, eu acho que todo o elenco teve o seu momento de brilhar, inclusive os professores. Tem muitos momentos engraçados entre eles, tem aquele professor barbudo que é quase que o alívio cômico. Numa série de comédia ele consegue se destacar nesse sentido, e eu acho que a série conseguiu balancear muito bem o drama e a comédia, talvez mais do que na primeira temporada. Eu falei na minha análise da primeira temporada que parecia que a série estava num mundo um pouquinho mais absurdo, e eu acho que essa temporada é um pouquinho mais pé no chão, justamente porque vários outros problemas vão se acumulando. Eu acho que a série ficou um pouquinho mais séria nesse sentido, e eu gostei muito disso. Tanto o Otis começa a ter um relacionamento um pouquinho diferente com os pais, e outros personagens também evoluíram bastante. Um ponto que me incomodou um pouquinho desde a primeira temporada é o fato de que adultos estão interpretando crianças, estão interpretando jovens, que teoricamente têm entre 15 e 17 anos na grande maioria, e alguns atores inclusive têm 27 anos, como é o caso do Eric, então isso acaba chamando atenção em alguns momentos. O Adam claramente é mais velho, o Asa Butterfield mesmo é o que mais tem cara de jovem, mas isso não é um problema exclusivo da série, é um problema de Hollywood em geral e até das temáticas que essa série trabalha. Talvez fosse complicado colocar jovens de 16, 17 anos para fazer o tipo de cena que eles queriam. Então, não é algo que chega a atrapalhar o fluxo da série, mas é uma coisa que tira um pouquinho da atenção. E outro ponto é que, apesar da série se passar na Inglaterra, ela traz vários clichês de filmes americanos, mesmo que essa temporada seja bem menos carregada de clichês do que a temporada anterior. Mas, de qualquer forma, também não é uma coisa que atrapalha, mas você vê os caras num ambiente que parece muito um colégio norte-americano, com vários clichês acontecendo, e você vê todo mundo com sotaque de britânico. Então é uma coisa que fica um pouquinho estranha no começo, mas que depois de um tempo você esquece, porque a série tem personagens muito bons, e mesmo que a série foque em pontos mais delicados, em discussões mais delicadas, eu acho que os personagens são sempre o ponto principal. As histórias são sempre o ponto principal e não somente, como as pessoas dizem, a lacração. Então, galera, não tem como eu analisar muito mais a fundo a série sem dar um monte de spoilers pra vocês. Eu sei que muitas pessoas ainda não conseguiram assistir, mas se vocês assistiram, eu quero saber o que vocês acharam da segunda temporada da série Sex Education. E vocês acharam que a segunda temporada é melhor do que a primeira? Eu particularmente daria uma nota B, porque eu acho que a série flui muito bem, mas eu acho que uns 2 ou 3 episódios acabaram enrolando, acabaram patinando na história, e eu acho que a história entre o Otis e a Maeve poderia ter sido muito mais bem trabalhada. Eles acabaram se afastando demais no decorrer da temporada, mesmo que a Maeve tenha tido os problemas maiores ali que ela teve, como eu falei.
mas eu acho que eles acabaram incluindo alguns elementos que criou aquela sensação de Ross e Rachel entre os dois, que eu particularmente não gostei tanto assim. Então, como eu disse, o que vocês acharam dessa nova temporada? Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!